Olá, irmãos, boa tarde. A paz do Senhor para todos. Estamos aqui nesse domingo meditando na palavra de Deus, meditando nas verdades espirituais. Esse aqui é o 13º vídeo sobre verdades espirituais. E hoje nós vamos continuar um assunto tão, digamos assim, importantíssimo que o apóstolo Pedro escreveu. Nós fizemos 2 últimos vídeos falando sobre a mulher cristã e hoje vamos estar falando sobre o homem cristão. E eu vou ler o versículo que fala sobre isso aqui na carta de São Pedro, primeira epístola, capítulo 3, verso 7. Fala assim para nós: do mesmo modo, vocês, maridos, usem de consideração no convívio com suas esposas e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e como co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Lembrando qual é o propósito dessas mensagens, dessa série, dessas mensagens de verdades espirituais. Lembrar o objetivo do Espírito Santo no nosso ser, a presença do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito, né? Que é transformar o nosso caráter, transformar o nosso ser, usando Jesus Cristo como modelo, para que a gente possa ser o tipo de gente que Deus quer que nós sejamos. O ser humano que Deus gostaria que nós fôssemos. Quando Deus criou Adão, Ele queria que Adão fosse assim, parecido com Jesus. Quando Jesus sai com o corpo de glória na ressurreição, após o 3º dia, ali estava o homem que Deus gostaria que toda a humanidade fosse. O nosso modelo. Por isso que ele é chamado de último Adão. E as epístolas, elas foram escritas com esse propósito. Elas têm isso em mente, de ensinar a igreja, para que a igreja nunca se esqueça desses princípios. É por isso que nós estamos trazendo a lembrança dos irmãos essas verdades tão preciosas. Tão precioso. O apóstolo Pedro está trazendo para nós a importância da vida no lar. Lembre-se que ele, nos 2 últimos vídeos, ele usou 6 versículos para falar sobre a mulher cristã e nós explicamos o porquê disso, né? Devido à complexidade que existe no fato da mulher, de ser mulher. E ele vai usar apenas um único versículo que nós acabamos de ler para falar dos homens. Usando a linguagem do povo, ele é curto e grosso com relação aos homens. Mas é claro que não é isso. Ele está mostrando apenas a importância do homem como cabeça do lar, como cabeça da família, como ele deve proceder. Então, reparem, queridos, por não saber definir o seu papel como marido, como esposo, e a esposa também, por não estar definido o seu papel, tudo isso de acordo com as escrituras sagradas, é por isso que você vê tantos lares em situação de desestabilização, tantas famílias sendo desintegradas, tantos divórcios, e nós falamos que as principais vítimas disso tudo são os filhos. São os filhos. Então, queridos, aqui nesse verso 7, o apóstolo Pedro está dizendo para os homens que temem a Deus, que levam Deus em consideração, que ele tem que tratar com sabedoria, com honra a sua mulher. Isso é a essência da vida cristã. É a essência da ética cristã. A ética cristã é algo recíproco. A ética cristã caminha em 2 direções, não é apenas numa única direção. A ética cristã se baseia numa única frase: não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Então, basicamente é isso. Se você respeita, se você honra a sua esposa, você vai colher respeito e vai colher honra. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Isso é uma lei inevitável, né? Então, repare, nunca é para um cônjuge só. Pedro falou primeiro da esposa, agora ele está falando para o homem. Certa feita, um cristão procurou seu pastor e começou a relatar
os problemas que ele estava tendo com a sua esposa. E foi dizendo, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, minha esposa é aquilo outro, minha esposa faz isso, minha esposa faz aquilo outro. E foi pintando a esposa de uma maneira tão horrível que parecia até um demônio encarnado ali, né? E aí ele chega para o pastor e fala, e agora, pastor? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer com relação a isso? Aí ele chega e fala assim, olha, meu filho, faz o seguinte, vamos abrir junto a Bíblia. E ele pediu que o marido lesse em voz alta esses versículos que estão em Efésios capítulo 5, escrito pelo apóstolo Paulo, verso 25 a 29. Fala assim, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Quando ele acabou de ler isso, o pastor perguntou, você é cristão? Você entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você crê em Deus? Sim, pastor, claro que eu creio. Você crê que as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus? Sim, então está aí. Está aí como você deve agir. Não, mas está muito difícil o meu relacionamento. Então, se você não crê nisso, você não crê no poder da graça de Deus para transformar tudo. Se você investe em amar sua esposa, você vai colher amor da parte dela. Porque o casamento é isso. O casamento é uma construção, irmãos. Se houver apenas direitos por parte de um, sem deveres, não tem como sobreviver. A coisa mais difícil para um casamento se sustentar é quando um dos cônjuges fala, não, eu casei porque aquela pessoa tem que me fazer feliz. Não, é o contrário. Você tem que casar com o objetivo de fazer a outra pessoa feliz. E não de você ser feliz. Senão você vai se frustrar, você está lidando com um ser caído. Todos nós somos seres caídos, que precisamos da graça de Deus. Então, não tem como um casamento se sustentar assim. Então, o que você tem que fazer, meu filho? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Construa esse relacionamento. Porque se houver apenas de uma parte direitos e não deveres, o casamento acaba. E outra coisa, irmãos, que a gente precisa entender, quando Deus vem criando todas as coisas ali no Gênesis, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Deus vai criando todas as coisas. No sexto dia ele cria o homem. Até aquele momento que ele estava criando o homem, ele estava apenas falando, faça luz, faça a terra, haja separação entre luz e terra. O homem não. A palavra de Deus é que Deus pega suas mãos, pega o barro e forma um boneco, chamado Adão. A palavra Adão significa vermelho, significa barro, e sopra o seu espírito naquele homem, e aquele homem se torna um ser vivente. Então, Deus teve que criar. E depois que o homem está criado, o último ser que Deus cria é a mulher. Adão dorme e Deus cria a mulher a partir da costela de Adão. Por isso que se brinca muito que a mulher é um aperfeiçoamento do homem. Né? Acho que Deus olhou, olha, tem que dar um jeitinho de melhorar isso aqui. E fez a mulher. Então o homem é muito diferente da mulher. É muito diferente. Como é que eu posso dizer? O homem é muito diferente da mulher. A psicologia já mostrou isso e o homem tem uma capacidade de enxergar diferente da mulher, como a mulher enxerga as coisas. O homem, para ser feliz, se você der comida para ele e televisão, dizem as más línguas que ele chega até a boda de ouro. A mulher não, a mulher ela quer carinho, ela quer afeto, ela quer comunicação. Diz que o homem tem uma zona cerebral única, né? Então para ele é muito fácil não pensar em nada. A mulher é impossível, ela pensa 24 horas por dia em tudo. O homem, a mulher tem...
no cérebro da mulher como se tivesse uma gaveta, você puxa, tem tudo ali misturado. Ela é multitarefa, ela é multicomplexa na sua capacidade de analisar. O homem não, é uma gavetinha para cada coisa. Uma gavetinha estanque a outra. E tem gavetinhas que são vazias, que não tem nada dentro. Né? Tudo para o homem é complicado, irmãos, em relação a como a mulher. O homem tem uma gavetinha para o sexo, o homem tem uma gavetinha para o afeto. A mulher não. O sexo e o afeto é uma coisa só. A gaveta vazia do homem permite que ele fique fazendo uma tarefa sem pensar nada. É que nem um homem ir pescar. Você já viu? Ele fica, às vezes, horas segurando uma vara de pesca. Se você chegar perto dele, o que você está pensando? Eu não estou pensando em nada. Isso para a mulher é impossível. Ela não para de pensar o tempo todo. O tempo todo. Então, é difícil. O relacionamento homem e mulher é muito complexo. Hoje em dia não, mas no passado algumas mulheres não conseguiam entender por que os homens ficavam tão vidrados na tela de TV e brigavam uns com outros por causa de 24 milionários correndo atrás de uma bola de futebol. Como se aquilo fosse a razão da vida deles. Então, esse vazio mental masculino, talvez a testosterona explique isso, mas isso gera muita confusão entre os relacionamentos homem e mulher. Mulher é muito diferente. Então, com o Espírito Santo, eu acho que ele tem muito trabalho conosco, com os homens, para que a gente entenda e seja seres como Deus planejou. Acho que ele tem mais trabalho com os homens que com as mulheres. E Pedro está falando aqui que ele está trazendo deveres de honra do marido em relação à esposa. Primeiro dever que ele está trazendo, ele fala, seja compreensível com a sua mulher como parte mais frágil. Com parte mais frágil. Uma vez perguntaram para o grande escritor inglês Somerset Maugham, né, que escreveu O Fio da Navalha, Servidão Humana, livros fantásticos. E a mãe de Somerset Maugham era uma mulher belíssima, belíssima. E o pai não era um homem bonito. Então perguntaram uma vez para ele, já adulto, a mãe já tinha falecido, o pai, perguntaram para ele, vem cá, senhor Maugham, por que a sua mãe, que era tão linda, resolveu casar com o seu pai, que era tão feinho, e esse casamento durar tantos anos? Você sabe me explicar isso? Sim, ele falou, eu sei. Ela sempre dizia isso. E ela sempre respondia a mesma coisa. O meu marido nunca me ofende. O meu marido sempre me honra. Está aí. Esse é o cimento do casamento, querido. Compreensão, respeito, consideração. Uma forma cruel de desrespeito é você ignorar a pessoa. Ignorá-la. E todos nós, maridos, carecemos disso. Todos nós, maridos, somos culpados disso. Uma coisa que faz os casamentos serem destruídos é um querer mudar o outro, mudar a personalidade do outro. Se ele é caladão, ele vai continuar caladão. Se ele é falante, ele vai continuar falante. Você não pode mudar. Certa feita, eu fui casar algumas pessoas e eu perguntei para um amigo meu que tinha passado por uma experiência dolorosa, muito dolorosa, de um divórcio muito doloroso, que conselho que ele me daria para aqueles jovens casais. Ele falou, poxa, pastor, eu não tenho condições de te dar conselho, eu vim de um divórcio. Eu falei, exatamente por isso. Você é a pessoa certa para dar, você sabe por que o casamento não deu certo. Ele pensou, olha, eu acho que é o respeito. Se a gente respeita o próximo, o outro, se a gente não tenta mudar o outro, eu acho que o relacionamento tem tudo para dar certo. Tudo dá certo. Então, essa é a primeira coisa, ser compreensivo com relação à sua esposa. Segunda coisa para um homem cristão, um homem que se diz seguidor de Jesus Cristo, ele tem que ser um cavalheiro, porque o Espírito Santo era um cavalheiro, é um cavalheiro. Jesus Cristo era cavalheiro com as mulheres. Então, é uma virtude que está muito esquecida nos dias de hoje, irmãos. Eu sou do tempo que eu estava no ônibus sentado
Adolescente, se entrasse uma senhora, a gente levantava e dava lugar. Hoje acabou isso. Né? Hoje os homens brigam pelas mulheres, porque as mulheres estão alcançando posições no mercado de trabalho. Hoje existe um clima de conflito beligerante o tempo todo. Então, Pedro está trazendo aqui esses princípios. Olha, trate com consideração, com respeito, pela parte mais frágil, não frágil emocionalmente, não é isso. Que as mulheres têm uma capacidade de suportar sofrimento, dor muito maior que a do homem, né? Mas não é isso. Ele está falando aqui de parte mais frágil fisicamente, para o homem ter essa consideração. Jesus foi o responsável por trazer dignidade às mulheres. O cristianismo trouxe dignidade às mulheres. Então, é obrigação do homem resgatar esse princípio de cavalheirismo, de respeito, de consideração para com a mulher. Terceiro princípio que Pedro está falando aqui para nós é entender que as mulheres têm os mesmos direitos espirituais que o homem tem, que ambos têm os mesmos direitos perante Deus, que Deus trata homem e mulher da mesma maneira. Quando Deus chama Adão, Deus está chamando Adão e Eva, o casal. Os dois têm os mesmos direitos perante Deus. Algumas religiões, como o judaísmo, o islamismo, algumas igrejas ortodoxas também, separam homens e mulheres, colocam mulheres uma parte, homens à parte, calam as mulheres. Então não é isso. Esse apartheid não existe, isso é invenção dos homens. Jesus Cristo mudou a relação opressora que havia entre os gêneros. E o relacionamento de um casal é perante Deus uma só carne, um só ser, marido e esposa. E o mais grave disso tudo, para a gente encerrar isso aqui, essa breve meditação, eu vou até ler de novo. A consequência do homem não ser assim, como estou falando aqui, de nós não sermos assim. Olha aqui no verso 7, no final do verso 7, Pedro está falando algo muito grave, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ele está dizendo o seguinte: Deus não vai te ouvir quando você for dirigir a sua palavra a Ele, quando você for orar para Ele. E, em outras palavras, você não receberá as misericórdias de Deus. Você será ignorado por Deus se você maltrata, se você desrespeita, se você é indiferente, se você não ouve, se você não considera a sua esposa. Olha como isso é sério, irmãos. Olha como isso é sério. Não ser alcançado pelas misericórdias de Deus. Não adianta você ser uma pessoa que ama a igreja, ama os irmãos, e em casa é diferente. Certa feita, há muitos anos, eu participei de um grupo, numa determinada denominação no Rio de Janeiro, de encontros de casais, e nós fomos para um hotel, vários casais, para ter ministração sobre encontros de casais, e o pastor ministrante estava ministrando, era um pastor convidado. No meio da sua ministração, a sua esposa caiu no chão chorando. Aí ficaram achando que ela estava endemoniada. Não. Chorando de dor. Porque tudo aquilo que estava sendo pregado, ela não experimentava no seu casamento. Complicado, irmãos. Complicado isso. Paulo fala em Romanos capítulo 12 que o amor seja sem hipocrisia. Então, nós precisamos ter isso em mente. É grave e Deus vai ignorar as nossas orações. A Bíblia fala: deixará o homem sua mãe e seu pai e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne, um só ser. A sua esposa está acima da sua família anterior, está acima da sua mãe e do seu pai. Você deve respeito aos seus pais, você deve honrar os seus pais, mas você não pode permitir que conflito entre sogra e nora, ou sogro e nora, venha destruir o seu casamento. Você dá mais valor aos seus pais do que à sua esposa.
É a comidinha da mamãe. Essas coisas não estão certas, irmãos. Agora é você e sua esposa, vocês são uma só carne. E essa figura masculina do pai, ela é fundamental para que os filhos cresçam sadios, para que os filhos tenham uma identidade sexual correta. Hoje nós estamos vendo essa figura masculina, a figura paternal do pai ser varrida para debaixo da mesa, como se fosse algo sem importância. Não é isso, é diabólico, irmãos. A Bíblia fala, corrige o teu filho, corrige quando ele é pequeno. No coração da criança existe estutícia. Os rabinos judeus também falam coisas semelhantes. No coração da criança existem fios de maldade que precisam ser desfeitos pelo pai. O pai tem o dever de estar presente, de corrigir os seus filhos. Não pode delegar isso para a esposa também, só não. É responsabilidade dele. Ele tem que estar presente. Ele tem que estar presente protegendo, aconselhando a sua família. Quando Davi está morrendo no leito de morte, está lá nos últimos capítulos do segundo livro de Samuel, ele manda chamar Salomão e dá o seguinte conselho para Salomão: Salomão, seja homem. Em outras palavras, tenha o caráter de um homem. Se fosse aos dias de hoje, tenha o caráter de Cristo. Quando ele fala ser homem, é ser homem todo o sentido da expressão da palavra. Não é ser um troglodita sexual, um maníaco sexual, uma pessoa completamente ausente, que só pensa em ganhar dinheiro, que só pensa no trabalho, que só pensa no futebol, que só pensa no seu lazer, que não está nem aí para sua esposa. Porque isso aí vai causar sérios danos. Isso é uma bomba relógio que um dia vai explodir no colo dele, no colo do marido que agiu dessa forma. Nada nessa vida fica impune. Então tudo isso tem que ser levado muito a sério. Por isso você vê tantos filhos depressivos, tantos filhos passando por síndromes, tantos filhos com a vida sexual completamente destruída, tantas gravidez precoces, tantos suicídios, irmãos. Pela ausência da figura paterna. Paternidade cristã é cuidado da família, é de baixo. Ele está falando, se isso não acontece, as suas orações não serão ouvidas. Tem coisa mais grave do que essa? Então, amados, eu concluo, a Santíssima Trindade, quando fez o homem, viu que todos os animais tinham o seu par, o seu casal, macho e fêmea. O homem estava completamente só. E a Santíssima Trindade falou, não é bom que o homem esteja só. A Bíblia diz que Deus deu um profundo sono a Adão, retirou a costela e formou a mulher. E sabe o que é o mais lindo disso tudo? Que Deus pega a mulher pela mão e leva para Adão e fala, Adão, olha o que eu trouxe para você. Olha o presente que eu trouxe para você. A esposa graciosa, a esposa formosa em virtudes, é um presente de Deus. Trouxe aqui, Adão, para que ela seja sua companheira, companheira nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas lágrimas, nas suas doenças, que será sempre contigo, estará sempre do seu lado, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Adão, valorize esse presente que eu estou te dando, a sua esposa, a sua mulher, para que as suas orações não sejam interrompidas. Eu sempre, quando eu vou celebrar um casamento de um jovem casal, eu faço uma oração, eu coloco as mãos unidas do noivo e da noiva, né? O que está acontecendo hoje é exatamente isso, as mãos estão se separando. Os divórcios estão acontecendo. O divórcio é como se você pegasse duas cortiças, passasse uma cola tipo super bond e depois quisesse separar. Você vai quebrar as duas cortiças. O divórcio é uma destruição da alma e da família. Então eu uno a mão daquele casal, daquele jovem casal, e faço a oração pedindo o seguinte: Senhor, que essas mãos estejam unidas até o dia que tu chamar um dos dois à sua presença.
até o dia que tu chamar um dos dois à sua presença. Que nós, homens, incluindo eu, possamos valorizar nossas esposas. Que os filhos valorizem as suas mães. Que os maridos honrem as suas esposas. Quem é aquele que odeia a sua própria carne, a sua própria natureza? Paulo fala em Efésios isso no capítulo 5. Nós não nos amamos, então temos que amar nossas esposas. Nessa época de tanto feminicídio, nessa época de tanta violência contra a mulher, que a gente possa ser sal da terra, luz do mundo, começar dentro da nossa casa, no relacionamento com a nossa esposa. É isso aí, queridos. Nada mais a acrescentar do que essa verdade tão linda. Deus abençoe, ótimo domingo e uma ótima semana.